Marcela e Thalita, e agora? Como começar? Como eu começo a aplicar tudo isso no meu design, na minha empresa, na minha equipe? Qual que é o ponto de partida? Eu considero que, primeiro, antes de você começar com a mão na massa, você tem que começar entendendo, estudando ali as bases, entendendo melhor o que é ali o que é a acessibilidade, começando a entender como que as pessoas com diversas características usam a tecnologia e quais as barreiras que elas podem ter devido a justamente, né, algumas coisas que são feitas de forma incorreta ali. Então, é muito importante compreender, estudar, começar praticando aos poucos em projetos pessoais. Projetos pessoais é sempre uma ótima possibilidade da gente ir exercitando. Poxa, você está estudando ali sobre tipografia acessível? Faça um projeto ali, faça algum banner, escolha alguma fonte, faça alguns testes. Você está estudando sobre cores também, faça alguns experimentos ali, projetando uma interface simulada para um projeto pessoal, teste no seu próprio site, faça um protótipo de um aplicativo, testando a aplicação dessas cores, peça comentários ali para algumas pessoas. E eu acho que é muito importante a gente entender que a gente não vai conseguir entender tudo assim de uma hora para outra, começar também, a gente vai cometer alguns erros, mas o mais importante é a gente ter um ponto de partida, fazer alguns experimentos, conversar com pessoas com deficiência também, né? Em comunidades, em redes sociais também, seguir essas pessoas, né? Eu posso depois deixar alguns links ali, que eu tenho uma lista bem bacana de pessoas com deficiência e perfis diversos que eu sigo no Instagram, e tem algumas pessoas também ali no Twitter, que também podem ajudar a gente a entender a perspectiva delas ali, para depois a gente começar a praticar, né? Depois a gente começar a aplicar ali os conceitos. Coisas importantes para a gente conhecer a nível ali de design. Então, questão de, como eu já falei, cores, tipografia, os princípios de Gestalt, eles são muito aplicáveis também para acessibilidade, eles ajudam bastante. Todos esses princípios, eles vão permitir que a gente organize melhor as informações e vão beneficiar também a acessibilidade. Eu vi que você tem um livro aí de psicologia das cores, esse livro super coloridinho aí na sua mesa, ele é super conhecido, então é importante você entender também, a gente entender o impacto ali que as cores podem ter na experiência das pessoas, cores que podem ter combinações também que não vão ser agradáveis a determinadas vistas. Entender também sobre o design de interação acessível, sobre microredação, né, o microcopy, sobre UX Writing, aí, princípios de UX Writing. E uma boa base é justamente a WCAG, que são as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web da W3C, e apesar de ter web no nome, ele é aplicável para conteúdos digitais de um modo geral. Várias das recomendações da WCAG você pode aplicar, muitas vezes até materiais que podem ser impressos, né? Ou outros materiais digitais, como documentos de Word, de PDF também, apresentações. Então, acho que é importante conhecer assim, como que você pode apegar os fundamentos que já existem de design e perceber o que precisa ser adaptado, revisto, ou que você vai ter um olhar diferenciado agora para considerar se aquilo ali tá agradável ou está permitindo o acesso a uma quantidade variada ali de pessoas com diversas características. É fundamental a pessoa identificar que o perfil em que ela se encontra e também qual o nível de proficiência dela. Não só a pessoa, como também as empresas precisam identificar esses perfis dentro da própria empresa. Eu escrevi um artigo que foi até um dos que eu linkei, que é como que a gente precisa de mais profissionais atuando e focados em acessibilidade dentro das empresas. E não é simplesmente colocar a pessoa lá, então você tem que promover capacitação das pessoas. Existem certificações no mercado, certificações internacionais. Existem essas questões do conhecimento que já vem da formação do profissional, e aí a gente começa a associar com conceitos que a gente já existe no mercado. Quando você fala de código, a gente está falando de código semântico.
E aqui eu estou falando de sites ou aplicativos web. Se você atende a semântica de código de uma forma adequada, teoricamente você tem um trabalho muito pequeno com relação a adaptações ali de acessibilidade, né? Um código semântico ele já traz 80% até 90% de acessibilidade no seu projeto. Você vai precisar fazer pequenas modificações. Então, ou seja, mesmo o que eu quero dizer com isso? Mesmo que o desenvolvedor não saiba absolutamente nada de acessibilidade, se ele souber conceitos de código semântico e aplicá-los de forma adequada, a gente já não teria tantos problemas assim. Aonde está o problema? Na base. Quantos desenvolvedores de front-end conhecem de fato HTML a fundo de você evitar esses tipos de problema? Então, é importante a pessoa entender que toda a base é essencial para você aplicar de uma forma adequada a acessibilidade. Quando a gente entra no processo de design, eu falei de código, agora vamos pensar no lado do designer. Eu preciso entender de arquitetura de informação. É o básico para eu conhecer e conseguir organizar os meus conteúdos de uma forma adequada. Se eu não entendo de arquitetura de informação, eu já vou falhar no processo, e a arquitetura de informação é a base. O UX Writing, né, hoje, que é o profissional ali que está trabalhando com conteúdo, mas eu gosto de chamar de conteudista, né, ou qualquer coisa que seja. Você precisa ter um conteúdo previsível e claro o suficiente para que haja compreensão da informação. E esse profissional ele vai ter que entender que não é simplesmente o visual, né, porque cognitivamente falando, o cérebro faz associações quando você vê e ouve uma informação ao mesmo tempo. Agora, entrando no contexto de uma pessoa cega, por exemplo, que só está ouvindo a informação, ela não vai ter elementos que vão fazer os pontos de ligação, né? Sabe aquela brincadeira que eu acho que você deve ter recebido, algumas pessoas devem ter, que está assistindo deve ter recebido, que é aquele textão com algumas letras faltando no texto. Só que o fato de você já ter o conhecimento do que está escrito, o cérebro faz a associação e faz o link. Agora, se você não estivesse olhando e você estivesse só ouvindo, não seria suficiente. A comunicação ela tem que ser muito clara. Quando você se comunica por telefone, por exemplo, tem que ser muito claro e eficiente naquilo que você diz. Então, se você percebe que tudo que eu estou falando de coisas básicas e essenciais que o profissional precisa conhecer antes de pensar na acessibilidade, porque a acessibilidade ela vai ser o conjunto disso tudo. Uma vez que eu trabalho uma boa arquitetura de informação, uma vez que eu trabalho um conteúdo claro e previsível, uma vez que eu trabalho um código semântico adequado, junta tudo, eu tenho, de certa forma, uma acessibilidade aceitável nos meus projetos. Então, às vezes, não é aplicar a acessibilidade, às vezes a empresa precisa promover uma capacitação melhor do profissional que está trabalhando no seu projeto. E o que, consequentemente, vai trazer uma acessibilidade melhor para os projetos. Só que aí tem alguns fatores, né? O gestor precisa identificar o nível de proficiência do profissional, o próprio profissional tem que fazer uma autoanálise, o quanto eu conheço disso, o que eu preciso buscar de conhecimento. Se você não tiver esses fatores, você vai falhar nos processos, né? Então, as bases são importantes para você começar a aplicar de uma forma correta. Não é simplesmente ler um tutorial ali na internet e vamos começar a aplicar. Não, realmente é um processo, é uma mudança de mentalidade, vai errar bastante, aplicar todo dia e aí sim você vai evoluindo tudo. É interessante, isso me deixa muito feliz, porque no meu curso, no Lealtar, a gente aprende sobre as leis da Gestalt, que faz com que a gente enxergue o todo, né, e não as partes isoladas. A gente aprende todos esses fundamentos da composição, psicologia das cores, a teoria das cores, hierarquia visual, que é algo que realmente os designers pecam tanto. Então, todos esses conceitos que fazem parte da teoria e muitos designers acabam ignorando e partindo lá para o ferramental, é o foco do curso aqui, sabe? É justamente por causa dessa base. Então, quando você sabe o que você está fazendo, você consegue utilizar isso em qualquer área, né? E isso é a base do design, né? Não só do gráfico, mas de qualquer design que você for fazer, qualquer coisa, composição, tudo que for, né? Que você precisar compor, você vai precisar dessa base. Isso é muito bom. Queria que a gente falasse, então, disso que rege, posso dizer assim, que é um guia, que é a WCAG. O que é a WCAG? Explica aí para as pessoas que estão assistindo e não sabem nada sobre isso.
Quer começar, Thalita? Eu posso falar. Você tem o guia WCAG, acho que você pode falar também. Tá bom. Então eu vou falar basicamente assim, um resumão, aí você complementa. Assim, a WCAG nada mais é do que o acrônimo de Web Content Accessibility Guidelines, e eu sempre falo para as pessoas focar em uma palavrinha, nesse caso, que é o content. A gente está falando desde o início, né, como a gente disponibiliza o nosso conteúdo de uma forma simples e clara para que todas as pessoas acessem, independentemente de quem seja, independentemente do local que elas estejam acessando. Conteúdo. Então a gente está falando de conteúdo. A parte técnica é importante também, mas o conteúdo, como você vai transmitir essa informação, é altamente relevante. E aí você tem o quê? Hoje são 78 critérios de sucesso distribuídos em princípios diferentes. São 4 princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto. As coisas precisam estar perceptíveis aos olhos, aos ouvidos, né? As coisas precisam estar operáveis. Operáveis por quê? Por toque, operável por teclado, operável por mouse, operável por voz. As coisas precisam ser operacionalizadas. As coisas precisam ser compreensíveis. Então, o conteúdo precisa ser fácil de entender, previsível, claro. Vou dar um exemplo prático aqui, que aí depois a gente pode falar mais de exemplos, mas, por exemplo, quem nunca aqui se irritou com um pop-up que apareceu de repente na tela do usuário? Aquilo não era previsível. Então, ou então, aquelas páginas que fazem o refresh automático. Você está lendo, de repente ela dá um refresh, aí volta para o começo. Para quem está enxergando já é ruim, imagina quem está usando uma tecnologia assistiva. Então, a previsibilidade do conteúdo é isso. E por fim, o último princípio, que é o robusto, que é basicamente você permitir com que o seu conteúdo seja utilizado em qualquer ambiente e com qualquer tecnologia assistiva, né, que as pessoas possam estar utilizando. Então, perceptível, operável, compreensível e robusto. Aí cada um dos 78 critérios de sucesso atuais possui níveis de criticidade diferentes. Níveis A, níveis AA, níveis AAA. O que basicamente isso significa? Para você ter uma acessibilidade mínima aceitável nos seus projetos, você precisa atender todos os critérios do nível A e também AA. Não é só o A, não é só o AA. O A mais AA, que dos 78 seria um total de 50 critérios. E aí você tem uma acessibilidade mínima aceitável. Os do AAA não significa que eles não devem ser olhados. Significa que, se você precisar priorizar por conta das atividades do dia a dia, pode começar a priorizar pelo A e AA, e o AAA você pode olhar no segundo momento. Eu, particularmente, Salles, não recomendo fazer isso. E você só vai ter essa percepção de que isso não é legal quando você entender o contexto todo e estiver aplicando no dia a dia. Porque as empresas, enquanto não tem essa percepção, cara, vai pensar a visão de compliance. Vamos fazer o A e AA, que é o que dá tempo, e depois a gente vai ter o AAA. Só que quando você entende o que é a WCAG, você vai fazer todos juntos, não tem como. E por fim, é importante você, o último comentário relacionado à documentação, é importante você perceber que a WCAG, ela é o básico do que você tem que fazer. É o arroz com feijão. Ela não pode ser considerada o fim. Tipo assim, aplicamos a WCAG, temos o nosso produto acessível. Não, você tem o seu produto minimamente acessível e que está permitindo com que as pessoas tenham acesso. A partir dali, a gente começa a evoluir cenários, evoluir a usabilidade das coisas. E aí a gente tem que envolver pessoas no processo para fazer testes de usabilidade com foco em acessibilidade e uma série de outros fatores. Então, a WCAG ela não pode ser considerada como o fim. A WCAG é a base fundamental e é o mínimo necessário que você tem que fazer, é o seu arroz com feijão. A partir daí é a evolução do processo. O Salles resolveu super bem, e é isso mesmo, né? Ela é uma base para você ali começar, e elas não são regras, elas são orientações, diretrizes, recomendações, e além da WCAG, tem muitas pessoas que às vezes divulgam outros materiais complementares, outros conteúdos. A WCAG, como a gente falou, né, ela está em evolução, tá agora em rascunho, a versão 2.2, que vai ser muito importante porque ela vai incluir mais critérios relacionados a deficiências cognitivas e de aprendizagem, né? As recomendações, no começo, elas eram muito focadas ali na parte funcional, acesso via teclado, leitura por leitor de telas, e a própria WTIC formou um grupo de trabalho ali
em 2015 para investigar justamente questões relacionadas às deficiências cognitivas que são bem complexas, né? Que aí você envolve uma gama de condições, que aí você tem dislexia, autismo, descalculia, síndrome de Down, problemas que não são exatamente deficiências, mas transtornos relacionados à memória, dificuldade de concentração ali, que são algumas condições que são invisíveis, mas que impactam na forma de você consumir, entender as informações, tomar decisões também, resolver problemas, e a WCAG também vai passar a contemplar essas questões que também são fundamentais, que é aquilo que a gente falou da acessibilidade informacional. Então, assim, a WCAG, ela é um bom começo. Ele é um documento extenso e existe tradução autorizada em português, inclusive, né, para quem quiser acompanhar, assim, fica mais fácil, quem não tem tanta proficiência. E, inclusive, né, tem até o material do próprio Salles, que é o guia WCAG, que ele fez uma versão ali mais em formato de cartões, de cards, né, simplificados ali de cada um dos critérios. E você pode, depois disso, ter acesso ao material completo, que também fica fácil de entender. Outras recomendações também é procurar livros sobre o assunto, né? Seguir algumas pessoas chaves, acompanhar blogs. Em termos de livro, foi lançado recentemente o livro de acessibilidade na web do Reinaldo Ferraz. Reinaldo Ferraz é ali um profissional também com quem eu comecei a aprender também sobre acessibilidade há muitos anos. Ele trabalha no escritório da W3C Brasil, e ele tem uma experiência já muito grande com acessibilidade. Então, mesmo o livro dele falando várias questões relacionadas sobre código ali, HTML, tem informações de base, de histórico ali, que são fundamentais para pessoas que queiram entender o conceito de acessibilidade web de um modo geral. E falando até em W3C, a gente tem aqui, né, no Brasil, o W3C Brasil, ele fica dentro do NIC-BR, né, o Núcleo de Informação e Comunicação do ponto .br, e mais especificamente dentro do CEWEB, que é o Centro de Estudos de Tecnologias Web. E o CEWEB tem algumas cartilhas sobre acessibilidade, tá já no 4º fascículo, né, são cartilhas montadas pelo grupo de especialistas, e todas elas estão disponíveis gratuitamente no site da CEWEB, em formato PDF, em formato HTML também, e é um material que foca no público amplo. Então, tem cartilha falando sobre legislação, sobre como as pessoas com deficiência usam a web, depois falando sobre diretrizes e recomendações específicas. E é um material em português muito bom também para ser usado como referência, para, antes de você começar a praticar, você ter ali um ponto de partida também. A gente está caminhando para o final, assim, agora. Eu acho que depois dessa aula, assim, maravilhosa, as pessoas devem estar com a cabeça, assim, fervendo, já estão começando a enxergar a Matrix, né, Marcelo? Com certeza, sem dúvida. Estão começando a enxergar a Matrix. Eles estão ainda na fase da descoberta, eles não conversaram com o Morpheus ainda. Eles devem estar pensando... Eles estão vendo algumas coisas estranhas, né? Eles estão percebendo que tem algo de diferente no ar aí, só que eles ainda não foram impactados, não tomaram a pílula ainda.